Você quer fazer sua pós-graduação e se especializar nos Estados Unidos, mas não sabe nem por onde começar a escolher uma universidade? Vem que hoje eu vou te ensinar. Meu nome é Alice, eu fiz meu mestrado profissional nos Estados Unidos com bolsa e hoje eu sou arquiteta paisagista no estado do Colorado. Esse é o segundo vídeo da minha série Como Estudar e Trabalhar nos Estados Unidos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre e assiste lá, porque foi nele que eu expliquei toda a minha história, como que eu consegui aplicar sozinha, direto na universidade, sem contratar assessoria, sem contratar nenhuma agência. Esse é o primeiro vídeo da série detalhada e eu vou começar explicando como escolher um programa de estudo. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como escolher a universidade. Eu sugiro que você comece a fazer uma lista com todas as universidades e cursos possíveis e ir eliminando de acordo com aquilo que atende mais aos seus objetivos. Não dá para sair aplicando para todas porque custa muito dinheiro, né? Então você tem que focar naquelas que se alinham mais com o seu plano de carreira e também aquelas onde você vai ter mais oportunidade de conseguir bolsa. E no final ainda vou te dar uma dica bônus de como economizar dinheiro nesse processo e conseguir aplicar para mais universidades. Mas antes da gente começar, primeiro você tem que definir qual é o seu objetivo. Você quer estudar aqui porque você quer vir morar e trabalhar nos Estados Unidos? Você quer se especializar e voltar para o Brasil? Ou você quer seguir carreira acadêmica? Se o seu objetivo for seguir carreira acadêmica, acho que a primeira coisa a fazer é tentar identificar quais as universidades têm centros de pesquisa ou professores desenvolvendo na pesquisa na mesma linha que a sua. Mas se o que você quiser vir trabalhar aqui e conseguir um emprego, as prioridades na hora de escolher um curso vão ser diferentes de quem quer carreira acadêmica. Então vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 é: para de achar que só a universidade da Ivy League é boa. Para quem não sabe, a Ivy League são universidades como Harvard, MIT, Columbia. Essas universidades, além de elas serem mais caras do que a maioria, elas também são muito, muito competitivas. É muito mais difícil você conseguir uma vaga e mesmo quando você consegue uma vaga, é muito mais difícil você conseguir uma bolsa de quase 100% numa universidade dessas, porque todo mundo é muito bom. Os Estados Unidos têm outras dezenas de universidades também que são excelentes, com custo mais baixo. E pensa também que em universidades menos competitivas você vai conseguir se destacar mais fácil entre os outros alunos e também vai ter mais facilidade na hora de conseguir uma bolsa, vai ter mais chances de conseguir boas cartas de recomendações dos seus professores na hora de que você for arrumar um emprego, por exemplo, conseguir estágios, empregos. Mas gente, é claro, se o seu sonho é estudar em Harvard, eu te dou todo o apoio e tenta, vai com tudo. Os principais tipos de pós-graduação aqui nos Estados Unidos são Certificate, Masters e PhD. Certificate são cursos de especialização que duram mais ou menos de 9 meses a 1 ano e meio. Masters são cursos de mestrado que podem ser mestrado profissional ou mestrado acadêmico. No meu caso, eu fiz o mestrado profissional. Os cursos de mestrado costumam durar mais ou menos de 2 a 3 anos. E o PhD é o mesmo que o doutorado. Aqui nos Estados Unidos você não precisa fazer mestrado antes de fazer o doutorado. Então, se o seu sonho é seguir carreira de pesquisa, uma opção poderia ser aplicar direto para o PhD. Para quem quer trabalhar nos Estados Unidos, o ideal seria ou Certificate ou Masters. Se fizer qualquer um desses dois cursos, você vai ter autorização de emprego por pelo menos 1 ano ao final da graduação. Alguns cursos dão direito a fazer até 3 anos, mas é mais para a área de ciência e tecnologia. Um detalhe importante aqui, diferentemente do Certificate, se você conseguir um diploma de Masters, você tem mais chances de conseguir um visto de trabalho e um Green Card de trabalho, porque existe uma categoria específica para esses vistos, que é para quem tem pelo menos mestrado ou PhD nos Estados Unidos. Então, se você fizer Certificate, você não entra nessa preferência. Outra diferença também é que nos cursos de Certificate não é tão fácil de conseguir bolsa como é nos cursos de Masters. Dica número 3. Sua profissão precisa de licença? Bom, essa dica é mais para quem quer, de fato, trabalhar aqui nos Estados Unidos. O primeiro passo é tentar descobrir quais são os requisitos para você poder exercer a sua profissão aqui. Muitas profissões precisam de licença. Por exemplo, arquitetura. Para você ser um arquiteto no Brasil, você precisa ter uma licença de arquiteto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas no Brasil, se você fizer qualquer curso de arquitetura e urbanismo de graduação, duração de 5 anos mais ou menos, que seja reconhecido pelo Ministério da Educação, tudo que você precisa para tirar uma licença é pegar o seu diploma, levar no CAL, se registrar, pagar as taxas e você já vai ter sua carteirinha de arquiteto. Enquanto aqui nos Estados Unidos não é tão simples assim. Muitos cursos exigem que você faça provas, que acumule certos anos de experiência e que você tenha um diploma de um curso accredited.
Accredited seria como se fossem os cursos reconhecidos pelo conselho da profissão. Por exemplo, na universidade onde eu estudei, tinham 2 tipos de mestrado em arquitetura. Um é o Masters of Architecture, que é um programa accredited, reconhecido pelo conselho de arquitetura daqui. E o segundo curso é um curso chamado Masters of Science in Architecture. Esse é um curso de menor duração, menos intenso que o primeiro, mas ele não te dá o direito a ter uma licença no futuro. Aí você pergunta, mas por que eu ia querer fazer um curso que não me dá direito a fazer licença? Bom, por exemplo, se você quer voltar para o Brasil. Se você quer voltar para o Brasil, não faz diferença se você tem licença nos Estados Unidos ou não. Ou se você já é um arquiteto, já tem licença e está querendo fazer um mestrado para se especializar mais ainda. Então você faria esse Masters of Sciences ao invés do Master of Architecture. Então são coisas que você tem que pensar na hora. No site das universidades sempre tem uma lista dizendo quais programas são accredited ou não. E também você pode pesquisar no conselho da sua profissão aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, você pode jogar no Google How to become an engineer. Você vai descobrir qual que é o site da profissão de engenharia e lá eles vão te ensinar qual é o passo a passo para ser um engenheiro nos Estados Unidos. Dica número 4. A dica número 4 é: analise os requisitos de cada curso. No site da própria universidade, aliás, no site de cada programa, eles vão ter lista de requisitos mínimos que os candidatos devem cumprir para poder se candidatar àquela vaga. E uma delas é a nota. Você vai precisar mandar o seu histórico escolar e você vai precisar falar qual é o seu coeficiente de rendimento, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de GPA. O GPA é um valor numérico de 0 a 4, que é como se fosse o coeficiente de rendimento no Brasil, que no Brasil normalmente é de 0 a 10. As universidades costumam exigir um GPA mínimo. Até onde eu vi, normalmente é 3.0. Né? Então você pode ou fazer uma regrinha de 3 com seu coeficiente do Brasil de 0 a 10, quanto que isso equivalia de 0 a 4, né? Mas algumas universidades pedem que você use um site específico lá para converter, onde você coloca as notas de cada matéria e ele te dá qual que seria o seu GPA baseado nisso. No meu, eu acho que eu não precisei fazer nenhum dos dois, eu só coloquei o valor na escala de 0 a 10 mesmo e não tive nenhum problema. Outro requisito que eles podem pedir é determinar quais são os cursos de graduação que podem se candidatar àquela vaga. Por exemplo, para você fazer medicina nos Estados Unidos, o curso de medicina é um curso de pós-graduação, é um curso de mestrado. Mas você não pode ter qualquer curso de graduação para tentar um mestrado em medicina. Você tem que ter um curso de graduação em certas áreas específicas da saúde. Então, normalmente, os sites das universidades vão dizer quais são os diplomas que você vai precisar para poder se candidatar àquela vaga de mestrado. Mas muitos outros cursos, para eles isso nem importa. Por exemplo, o meu, que foi arquitetura paisagística, eles não exigem nenhum diploma de arquitetura. Ou seja, na minha sala tinha uma menina que se formou em antropologia e ela entrou no mestrado de arquitetura paisagística comigo. E nós duas nos formamos com o mesmo diploma e podemos um dia ter a licença de arquiteto paisagista aqui. Nesse caso, não importou. Outro requisito importante que algumas universidades estabelecem é uma nota mínima no TOEFL. TOEFL é um teste que você faz para definir o seu nível de proficiência em inglês. As notas no TOEFL podem ir de 0 a 120 e cada universidade, ou melhor, cada programa dentro da universidade pode definir qual é a nota mínima que um aluno precisa ter para poder ser admitido. Então isso é um fator importante também para você considerar. Por exemplo, algumas universidades podem pedir uma nota mínima de 80, outras podem pedir de 100. Então depende do seu nível de inglês e do quão confiante você tá. Né? De repente você pode fazer a prova primeiro também e depois decidir qual universidade aplicar. Alguns programas de mestrado também podem te pedir provas extras, alguns exames extras. Por exemplo, se você é da área de engenharia, provavelmente você vai precisar fazer o GRE. Se você é da área de business, se você quer fazer um MBA, por exemplo, provavelmente você vai precisar de fazer o GMAT, eu acho. Vou colocar aqui o nome. Mas é sempre bom você avaliar quais programas pedem essas provas e quais programas não pedem, porque de fato é um custo extra, é um tempo extra de estudo para se preparar, então é importante levar isso em consideração. Dica número 5 é avaliar quais são os custos da universidade que você vai estudar. Bom, você pode pular essa parte se você for rico, mas se você for igual a mim ou igual a 90% da população brasileira, você sabe que estudar nos Estados Unidos custa uma fortuna, provavelmente você não vai ter dinheiro para pagar sem bolsa e sem financiamento. Então a gente precisa avaliar qual é o custo, quais são as chances de você conseguir bolsa e se você consegue um financiamento. Então vamos lá, sobre as bolsas. A primeira coisa a fazer é você conferir se o seu curso oferece vagas de Graduate Assistant. Eu vou colocar aqui o link do vídeo sobre Graduate Assistantship, mas só para resumir, uma Graduate Assistantship é basicamente uma vaga de emprego onde você trabalha por 20 horas semanais, ou seja, meio período, dentro do próprio departamento, e com isso você consegue uma bolsa de quase 100% para pagar a sua tuition e ainda recebe um salário mensal para você poder pagar aluguel, comida, transporte. O site
site da universidade costuma informar se tem vagas de Graduate Assistant, e eles podem escolher os candidatos de forma diferente. Alguns selecionam os alunos para as vagas de Graduate Assistant juntamente com o processo de admissão da própria universidade. Algumas outras vão te pedir para você fazer uma inscrição separada só para aquelas vagas, se você tiver interesse, né? Mas se no site não estiver falando nada, você sempre pode mandar um e-mail para o coordenador do curso, que é o Graduate Liaison, perguntando. Você escreve lá: oi, estou interessado em ser aluno do tal programa, eu queria saber se vocês têm alguma vaga de Graduate Assistant com tuition waiver para alunos de primeiro ano. Sobre financiamento, no mesmo vídeo que eu mencionei sobre a bolsa, eu explico certinho como funciona a questão do financiamento aqui nos Estados Unidos, que não é fácil. A maioria dos bancos não faz financiamento para alunos internacionais, sem que tenha algum fiador que seja cidadão americano, mas eu conheço 2 sites que fazem. Um deles é o Stilt e o outro é Empower. Empower foi o que eu utilizei. No site da Stilt, eu vi hoje que eles estão financiando de $1.000 a $35.000, mas eles têm uma lista de universidades parceiras, então você tem que conferir se a sua universidade está na lista ou não. E a Empower, que foi a que eu utilizei, eles financiam até $100.000. Isso eles financiam até $100.000. Então já dá uma possibilidade maior aí pra você, né? O detalhe da Empower é que eles financiam cursos de até 2 anos de duração ou cursos em que você esteja em até 2 anos de formar. Por exemplo, o meu curso foi de 3 anos, então eu não consegui financiar nada do meu primeiro ano, mas eu consegui financiar dos 2 últimos anos do meu curso. Dica número 6 é localização. Gente, é muito importante você pensar na localização da universidade onde você vai estudar. Eu sei que muita gente sonha em morar em Nova York, na Califórnia, mas esses lugares são muito, muito caros. Um aluguel de uma kitnet em Nova York, eu acho que você não acha por menos de $2.000. Então, você pensa, você vai conseguir pagar esse aluguel com o seu salário de Graduate Assistant? Eu ganhava $1.000 como Graduate Assistant, então nunca que eu poderia pagar um aluguel de $2.000. E ainda pagar conta, comprar comida e tudo mais. Na cidadezinha onde eu morei, por exemplo, meu aluguel era só $450. Eu consegui um apartamentinho de 1 quarto. Deixa pra você morar em Nova York, na Califórnia, depois que você se formar, porque aí você já vai ter seu diploma, você vai conseguir um emprego bom, com salário bom, aí você realiza essa parte do sonho. Outra coisa importante referente à localização é o clima. Faz muito frio, neva muito. Como que é a questão do transporte público? Nossa, eu lembro dos perrengues que eu passei no inverno, não tinha carro, tendo que fazer compra de bicicleta toda encapotada. Gente, não é legal. Procurem pesquisar bastante como é a questão do transporte público, se a universidade oferece algum tipo de infraestrutura no inverno. Bom, gente, com essas dicas eu acho que já dá pra ter um norte, né, na hora de pesquisar e escolher qual universidade que você vai estudar. Mas infelizmente não dá pra sair atirando pra qualquer lado, né, se inscrever pra todas, porque como vocês sabem, ou devem saber, existe uma taxa de inscrição que não é barata, é por volta de $100 mais ou menos, né? Então não tem como a gente sair tentando se inscrever para 20 universidades diferentes, porque fica caro com força. Então eu vou te dar uma dica bônus agora de como reduzir seus custos e conseguir aplicar para mais universidades. Mas antes, se você gostou da informação até agora, vou ter que te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos da série. E, gente, a dica bônus que eu tenho é, assim que você se inscreve pro TOEFL ou pro GRE ou esses outros exames que você vai ter que fazer, eles têm uma opçãozinha lá que pergunta: você gostaria de receber e-mails de marketing relacionados às universidades? Você marca que sim, porque aí você vai começar a receber uma enxurrada de e-mail de universidade te convidando a se candidatar. E muitas delas vão te dar um código para você digitar na hora do seu application, que é para você não pagar a taxa de inscrição. A minha universidade, por exemplo, onde eu estudei, foi assim que eu consegui. Eu recebi um e-mail de marketing e tinha um código para abonar a taxa de inscrição. E foi a universidade que eu consegui ser aceita e onde eu consegui ter uma bolsa. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo suas perguntas, seus comentários. Se você não assistiu ainda, corre lá e assiste o primeiro vídeo da série, que é onde eu conto a minha história e eu explico todo o processo de como conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Ou então, se você já assistiu esse vídeo, assiste o próximo, que é onde eu começo a explicar o processo de application e preparação de documentos, histórico e tudo mais. É isso, um beijo.